Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês por aí, meu povo? Tudo na paz? Vamos hoje, mais um dia de lançar mais um videozinho, de ter mais conteúdo. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo aqui, beleza, meu povo? Lembrando, nós já entramos no tema sobre região norte do Brasil, então falamos sobre Amazônia, vegetação, clima, aquela coisa toda, né? E hoje a gente vai introduzir um novo conteúdo dentro ainda da região norte, óbvio, tem bastante coisa para falar da região norte ainda, mas uma questão sobre a integração e organização do espaço da região norte, tá? Porque quando a gente fala de região norte, gente, até hoje é uma região bem esquecida, né? A gente fala de integração, por exemplo, toda a região sul e sudeste ela é muito bem integrada, muitas rodovias de alta qualidade, inclusive, ferrovias também, que permite essa interligação, que isso avança também hoje para a região centro-oeste, mas aí quando a gente fala da região norte, de uma região um pouco esquecida, né? Tanto é que a gente vai ver aqui hoje também que muitas estradas da região norte até hoje são estradas que nem pavimentadas são, é aquela estrada, a famosa estrada de chão, às vezes tem atoleiros e complica aquela coisa toda. Mas vamos embora. Como é que acontece então a questão da organização do espaço da região norte, a ocupação desse espaço? Gente, lá no século XIX, no início do século XIX, as pessoas exploravam a região norte em busca da famosa drogas do sertão. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Eram produtos como, por exemplo, cravo, canela, entre outros produtos que eles iam atrás para poder buscar essas drogas do sertão e, através disso, comercializar as drogas do sertão para ganhar um dinheirinho a mais, beleza? Então, a exploração em si começa nesse período. Mas só que está longe de ser integrada essa região, quando a gente fala no início do século XIX, gente. Uma região ainda que eram coisas pequenas, negócios pequenos, de gente, de pessoas que iam para lá para explorar através das drogas do sertão, tá? Ainda no século XIX, no final do século XIX e início do XX, nasce uma nova atividade que é o ciclo da borracha, né? A borracha ela vai ser muito famosa, essa borracha brasileira, durante muitos anos, até mais da metade do século XX todinho, onde nós temos as grandes árvores, as famosas seringueiras, onde nós extraímos o látex dessa seringueira. E através desse látex a gente consegue fazer e fabricar essa borracha, né? Tem uma diferença, tá, gente? A questão que antigamente a borracha ela era basicamente 100% vinda desse látex. Hoje a gente consegue produzir a borracha através dos derivados do petróleo também, tá? Então a gente faz, por exemplo, borracha através do petróleo. Como, por exemplo, aquela borracha do pneu do carro, ela não vem do látex, e sim do petróleo. Então é um derivado do petróleo, beleza? Então tem que tomar um certo cuidado com isso daí. E a partir então do finalzinho do século XIX, aí sim começa a ir um pouco maior de imigrantes para a região, integrando um pouco mais a região norte, mas ainda estava um pouco longe de ser uma região de fato integrada ao decorrer de todo o território brasileiro, mas só que são os primeiros passos aí para essa nova integração da região norte, né? Ou seja, o ciclo da borracha, tá bom? Com o crescimento da borracha. Nos dias de hoje, essa questão do ciclo da borracha caiu muito, porque o Brasil ele perdeu os status de maior produtor de borracha do mundo, porque já foi, devido ao ciclo da borracha. Hoje o principal país é a China, o maior produtor de borracha do mundo é a China, tá? Então o Brasil caiu, perdeu essa liderança pela China, e também hoje uma atividade, não é a principal atividade mais que tem na região norte, né? Apesar de ainda ter alguns pequenos negócios na região, mas não é mais aquilo que sustenta a região, beleza? Então quando a gente fala a partir daí, final do século XIX, já início do XX, né, já estamos entrando em 1900 e pouquinho, aí sim a gente começa a falar um pouco mais da integração da região norte, tá? Algumas estradas passarão a ser construídas a partir daí então, o governo federal passa a dar mais ênfase para essa região para poder integrar um pouco mais, né? Rodovias como, por exemplo, a principal rodovia que liga a região norte é a famosa Belém-Brasília, ou a BR-010, se não me engano, também tem esse nome, BR-010 ou Belém-Brasília, tá? Perdão, BR-153, 010 é outra. A BR-153. Essa sim que permite ligar desde lá de cima, Belém, passa por Brasília e ela continua essa BR-153 até o sul do Brasil. Então a BR-153 que liga isso daí tudo, passando por todo o estado do Tocantins, entrando no Pará e vai-se embora, beleza? A partir de então
que começa a ter essa integração. Aí teve uma jogada do governo federal, um negócio que foi interessante para poder integrar um pouco mais. Isso já bem mais para cá, a gente está falando já da segunda metade do século XX, tá? Ou seja, 1950 e diante. O governo federal vai implementar a Zona Franca de Manaus. O que foi a Zona Franca de Manaus, meu povo? Vai permitir com que a indústria se instale em toda a região metropolitana de Manaus, certo? Que é a capital do Amazonas, obviamente, né? E vai fazer com que as indústrias que ali se instalem não paguem imposto, tem isenção fiscal. Então o que vai acontecer? As indústrias vão para lá, a indústria quando chega é sinal de desenvolvimento. Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, a região sudeste do país, por que é tão desenvolvido assim? Por conta de uma grande quantidade de indústrias, certo? Então o governo federal fez essa jogada aí, colocou a Zona Franca de Manaus, na região metropolitana de Manaus, obviamente, para poder chamar as indústrias para se instalarem ali, certo? Pagando menos impostos, ou então nem pagando impostos em alguns casos de algumas indústrias, para poder atrair as pessoas. Se a indústria vai, a população vai atrás, porque isso atrai as pessoas, é emprego, é novas oportunidades de vida. Então as pessoas vão em busca de emprego e vão a favor de ter uma vida nova, uma vida melhor. Beleza? Essa que é a questão. Então isso permitiu muito para que nós tivéssemos ali uma migração maior para a região da Amazônia, para a região norte, em busca de novas oportunidades através das indústrias que ali estavam nascendo na região metropolitana de Manaus. Beleza? Então essa é uma questão importante. Através disso, então, gente, começa a nascer novas oportunidades e tudo mais, passa a ter novas integrações, constrói ali também a Transamazônica, que é outra rodovia, porém quase nada dela é pavimentada até hoje, para vocês terem ideia. Alguns trechos são, porém não ela toda. Qual que era a ideia da Transamazônica? Era interligar a região norte para a região nordeste, tá? Fazer essa interligação para permitir esse acesso da região norte para o nordeste, ou nordeste para o norte, assim que fosse, né? E a BR-153, como eu falei anteriormente, interligar a capital do Brasil, que é a Brasília, até a região norte do Brasil. Então a gente passa a interligar a região norte junto ao Brasil, coisa que era uma região bem esquecida antigamente. Ainda hoje, se a gente falar sobre essa integração é democrática, todo o Brasil está totalmente interligado? Ainda não, mas já melhorou muito quando comparado a anos anteriores, beleza? Outra questão importante aqui para a gente poder fechar essa aula sobre a questão de economia na região norte. Gente, vai chegar um período ali que vai estourar a famosa Serra Pelada. O que foi a Serra Pelada? Foi o descobrimento que nós tivemos sobre ouro na região, tá? Tem uma história, inclusive, até mesmo de pessoas da minha família que conheciam esse camarada lá, o famoso Seu Genésio. O Seu Genésio era um dono de uma fazenda, a fazenda da Serra Pelada, e um dia ele, mexendo ali na sua fazenda, descobre ouro. E essa história é verdadeiríssima, viu? O meu avô, por parte de pai, já conheceu a história, ele conheceu o Seu Genésio, melhor dizendo. Não foi só a história, não. Conheceu o Seu Genésio pessoalmente, né? E esse Seu Genésio descobriu o ouro, e aí acabou contando pro povo que tinha ouro na fazenda dele, foi aquela bagunça toda, tal, gente querendo meter o ouro, mas o ouro, gente, ele não pertence à pessoa, a dona da fazenda, viu? O ouro pertence à União. Existe uma lei no Brasil que fala que quando o fazendeiro compra a fazenda, né, apenas 5 centímetros de terra é dele. Desses 5 centímetros para baixo pertence à União. Então, os bens que ele tem, se for ouro, petróleo, prata, diamante, enfim, qualquer coisa, pertence à União, ou seja, ao governo, beleza? E aí, essa Serra Pelada estourou de imigrantes na região, porque muitos garimpeiros migraram para a região para poder aproveitar um pouco essa febre do ouro, né? Que foi algo assim de loucura. Toda uma região que foi devastada também, né, o meio ambiente, mas só que em prol do ouro, né, para a gente poder enriquecer a região, né. Aí, alguns anos mais tarde também, nasce a Serra dos Carajás, que hoje a Serra dos Carajás é o grande foco ali da extração de minério de ferro, né. Então hoje a Serra Pelada ela já está sendo deixada de lado, já não tem mais tanto ouro assim como tinha antigamente. E hoje o foco passa no minério de ferro lá na Serra dos Carajás, também no estado do Pará, tá bom? Então hoje o que permite
essa integração maior da região norte é basicamente isso. Tanto é que tem uma empresa muito forte lá que faz essa extração, que é a empresa chamada Vale, né? Uma empresa estatal brasileira que ela cuida de todas essas questões, né? Da questão sobre extração de ferro e por aí vai, beleza? Então é uma empresa gigantesca no Brasil, reconhecida no mundo todo, tá, gente? Ela nasce aqui no Brasil, tá bom? Então, meu povo, hoje vamos ficando por aqui, né? A gente falou bastante coisa, extrativismo, integração da região, tal. Então, a questão sobre a Serra Pelada, que é importante, a Serra dos Carajás também, que daí nasce o projeto Carajás, que inclusive foi uma coisa importante para vocês aqui. Dentro do projeto Carajás, por que esses projetos assim ajudam e auxiliam na integração da região? Carajás, uma região ali do Pará, né? Tudo que é extraído ali, o minério de ferro, que é o foco ali, é o minério de ferro, onde tem abundância do minério de ferro, esse minério de ferro ele viaja por uma linha de trem até o porto de São Luís do Maranhão. Ou seja, tá vendo como ajuda a interligar Carajás, que é uma região do Pará, o sudeste do Pará, até a região de São Luís do Maranhão, onde nós temos um porto, onde do porto esse minério de ferro sai para o mundo todo, Estados Unidos, Europa, China, Japão e por aí vai. Ou seja, a gente não está falando simplesmente de uma integração norte-nordeste, está falando de integração norte para o mundo todo, porque essa linha férrea hoje permite a chegada do minério de ferro lá no Porto de São Luís do Maranhão, onde dali sai para o mundo todo, tá? E, gente, são toneladas e toneladas que chegam diariamente nesse Porto de São Luís para poder distribuir para o mundo todo, beleza? Então, hoje a região norte ela tem uma influência muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo por conta da questão do minério de ferro, que é algo importantíssimo para a economia brasileira, beleza? Então é importante saber dessa questão aí. Meu povo, hoje vamos fechando por aqui então a questão sobre economia da região norte e também a integração, tá? E na próxima vamos dar continuidade sobre esse assunto ainda na região norte, obviamente, né? Falando de outras atividades, falando de outros desenvolvimentos e por aí vai, beleza? Mas por hoje vamos fechando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no grupo que eu estarei respondendo vocês por lá também, beleza, meu povo? Fica com Deus e até a próxima aula.